Querida igreja, bom dia! Saúdo a vocês com as palavras bíblicas de Ezequiel e Atos dos Apóstolos. Eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Deixem-se surpreender. Deus quer nos dar um novo coração e uma nova mente. Isso é possível. Sem a ação do Espírito Santo, porém, é impossível nos aproximar de Deus. Sem a ação do Espírito Santo, Cristo fica no passado, morto, inerte. Sem a ação transformadora do Espírito Santo, a igreja não passa de um clubinho. A aliança de Deus para com o seu povo perdura até os dias de hoje e Ele nos chama para uma vida nova com Cristo Jesus. Assim iniciamos o nosso culto em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Canta o céu de alegria. Lhes convido para que juntos cantemos este hino 180. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Oremos ao nosso Deus. Amado Deus e Pai, Tu nos deste um novo dia, a aurora, a vida, a esperança, a criação. Vem sem demora, Tua mão estendida, a aliança que fazes conosco é a nossa herança, é a nossa salvação. Nos sentimos fracos e incapazes de enfrentar tantos desafios. Renova a Tua igreja e concede novamente a Tua bênção para retornarmos ao caminho do testemunho. Dá-nos forças para que voltemos a estar reunidos em uma só fé e em um só propósito de vivermos a Tua justiça. Rompe os nossos corações fechados e medrosos. Tira-nos deste mundo de medos e inseguranças. Abre portas e janelas para que as oportunidades de sermos justos se multipliquem. Jesus, vem morar em nós e muda o nosso ser. Ao falarmos contigo, clamamos por paz e perdão. Amém. Se depender de nós, cantemos juntos. Se depender de nós, a vida ouvirá um fardo, que em meio a tropeços e tantos lamentos tentamos carregar. Se
Se depender de Deus, a verdadeira comunhão, nos sermos cuidados por mãos solidárias, ousadas por Deus. Mas não é verdade que a vida é uma noite sem luz. Não passa no nosso fracasso e na conta da vida sem Deus. Mas não é verdade que a vida é um deserto sem fim. A fonte da vida restaura e renova, nos faz florescer. Mas não é verdade que a vida é uma noite sem luz. Não passa do nosso fracasso e na conta da vida sem Deus. Mas não é verdade que a vida é um deserto sem fim. A fonte da vida restaura e renova, nos faz florescer. Nos faz florescer. Nos faz florescer. Ouçamos a leitura bíblica do Evangelho de Marcos, no capítulo 7, os versículos 1 a 8, versículos 14 e 15 e, por fim, os versículos 21 a 23. Jesus e a tradição dos judeus. Alguns fariseus e alguns mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos dele estavam comendo com mãos impuras, quer dizer, não tinham lavado as mãos como os fariseus mandavam o povo fazer. Os judeus, e especialmente os fariseus, seguem os ensinamentos que receberam dos antigos. Eles só comem depois de lavar as mãos com bastante cuidado. E antes de comer, lavam tudo o que vem do mercado. Seguem ainda muitos outros costumes, como a maneira certa de lavar copos, jarros, vasilhas de metal e camas. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que é que seus discípulos não obedecem aos ensinamentos dos antigos e comem sem lavar as mãos? Jesus respondeu: hipócritas! Como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E continuou: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Jesus chamou outra vez a multidão e disse: escutem todos o que eu vou dizer e entendam. Tudo que vem de fora e entra numa pessoa não faz com que ela fique impura, mas o que sai de dentro, isto é, do coração da pessoa, é que faz com que ela fique impura. Porque é de dentro do coração que vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os roubos, os crimes de morte, os adultérios, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, a inveja, a calúnia, o orgulho e o falar e agir sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que as pessoas fiquem impuras. Em preparação à pregação, cantemos juntos o hino de número 158, Canta, minha alma, canta. Canta, minha alma, canta, louvores ao Senhor, que maravilhas tantas fez Ele em
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com vocês. Amém. Para a pregação deste domingo, tomamos o texto de Deuteronômio, capítulo 4, os versículos 1 e 2, depois 6 a 9, onde lemos: Depois Moisés disse ao povo de Israel: Obedeçam a todas as leis e a todas as ordens que eu estou dando a vocês agora, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Não acrescentem nada à lei que lhes estou dando, nem tirem dela uma só palavra. Guardem todos os mandamentos do Senhor nosso Deus. Versículos 6 a 9. Portanto, obedeçam fielmente a todas essas leis, e assim os outros povos verão que vocês são sábios e inteligentes. Quando ouvirem falar dessas leis, eles dirão: como é sábio e inteligente o povo desta grande nação. Nenhuma outra nação tem um Deus que fique tão perto do seu povo como o Senhor, nosso Deus, fica perto de nós. Ele nos ouve todas as vezes que pedimos a sua ajuda. E será que existe uma grande nação que tenha mandamentos e ensinamentos tão diretos como esta lei que estou lhes dando hoje? Portanto, tenham cuidado e sejam fiéis para que nunca esqueçam as coisas que viram e contem aos seus filhos e netos. Até aqui a palavra do Senhor. Permita, Pai, que esta palavra crie raízes profundas e traga frutos para a eternidade a partir do nosso coração. Amém. Querida igreja, quero trazer esta meditação sobre o tema aliança, o amor de Deus para com o seu povo e o amor do povo para com o seu Deus. Os acontecimentos se repetem, mas lembro, entre tantas outras, o ocorrido com a Isadora, que aos 13 anos fez história. Através da sua página social, fez várias denúncias relativas à má conservação da escola municipal onde estudava. Mostra a realidade da escola caindo aos pedaços. De repente, a escola é invadida por gente querendo ganhar eleições, vereadores e candidatos a prefeito, prometendo tudo de bom e do melhor. A garota mostra professores que odeiam o que fazem. Sim, odeiam dar aulas e não têm condições de motivar jovens para o futuro de respeito e de dignidade. Isadora fala de crianças e adolescentes violentos que frequentam escolas, às vezes até com armas nas mochilas, e que intimidam crianças sérias que estão a fim de aprender. Diz não entender o porquê a direção da sua escola tenta proibi-la de fazer as denúncias, falando que isto é contra a lei do nosso país. A intenção de Isadora, assim ela o diz, é de criar uma aliança entre as forças de aprendizado e ensino para mudar tanta coisa errada em nosso país. Ela quer mostrar que muitos adultos medíocres estão contribuindo para a perpetuação da corrupção e da má vontade para com o que é bom. Ela lembra que há pessoas safadas que deseducam quando deveriam estar educando, a começar em casa. Mas tem o outro lado, e o outro lado também deve ser visto. Eu só queria que meus alunos quisessem aprender, disse uma professora preocupada com os frutos do seu trabalho profissional. E o desabafo da professora também faz muito sentido, pois onde não há vontade de aprender, pouco se alcança, mesmo com muito esforço dos docentes. Sem a disposição para aprender, não se escuta,
não se busca e não se aprende. Uma aliança entre esses interesses simplesmente não se estabelece. Este é apenas um dos exemplos que poderíamos citar sobre a falta de diálogo entre partes interessadas em mudanças. Aliança, o amor de Deus para com o seu povo e o amor do povo para com o seu Deus. Querida igreja, a aliança de Deus para com o seu povo tem justamente esta dupla faceta. Ela ensina algo e aguarda para ver resultados daquilo que esta aliança ensina. Aliança é um acordo de duas vias. Berit, esta é a palavra hebraica para aliança, e ela poderia significar algema, ou, na evolução do sentido da expressão, pode significar determinação de obrigações. E com isto, na Bíblia, finalmente chega-se à expressão katar berit, que literalmente significa cortar um acordo, ao invés de costurar um acordo como nós usaríamos na nossa cultura. Cortar um acordo. Usava-se a imagem de um cordeiro cortado ao meio e entre as duas metades expostas, e ali no meio do sangue, passavam os proponentes do acordo, selando assim o seu compromisso mútuo. Katar belit. Deus é um Deus de alianças. Deus não se deixa convencer por aparências, por falsas promessas. Deus não é um Deus de encenações unilaterais. Ele é o Deus da parceria. Alianças são parcerias. Deus promove parceria quando mostra o seu amor para com o seu povo e quando este mesmo povo mostra o seu amor para com Deus. Exemplos claros? Temos dois exemplos claros aqui em nossos cultos: o Santo Batismo e a Ceia do Senhor. A aliança de Deus se estabelece em nossa vida pelo batismo, uma vez que Ele morre, somos sepultados com Ele na morte e ressuscitados em uma nova vida. A aliança se estabelece. Ele morre e nós vivemos. E esta vida nova é representada pelo episódio da cruz. Cristo Jesus, Senhor e Salvador, doa o seu corpo, derrama o seu sangue para nos resgatar do pecado. E assim Ele faz o seu berit, o seu katar berit. Podemos caminhar em meio a este sangue. E isso se torna visível e vivencial na ceia do Senhor. Ouçamos o que o apóstolo Paulo descreve em Romanos 6. Ele faz a pergunta: ou porventura ignorais que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E é de inúmeras formas que Deus vem e nos diz: eu tomo a iniciativa de amar e perdoar você. E Ele espera de nós a aceitação desta aliança, a aceitação deste perdão, a aceitação do seu amor, numa aliança de vida nova. Um outro texto do Novo Testamento que nos ajuda a entender esse tema, temos na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Mas quando este sacerdote, diz ali Jesus,
acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E continua o texto: o Espírito Santo também nos testifica a respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde estes pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Este é o texto de Hebreus 10, de 12 a 18. Esta notícia da aliança de Deus ecoou como uma fantástica promessa de vida nova para todas as pessoas que se dispõem a ouvir a palavra de Deus. E quando Deus organiza uma vida, lá no início nós ouvíamos na saudação do culto: eu lhes darei um coração novo e uma nova mente. Esta pessoa se torna uma vitrine de bons procedimentos. O seu povo, o povo de Cristo, se torna exemplar, se torna exemplo de bem-estar, de vivência em paz, em justiça, em cuidados mútuos. Que tal se deixássemos a aliança de Deus nos contagiar com boas atitudes? Que tal se deixássemos Jesus confirmar em nós a sua aliança? Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente, disse-nos o texto. Queridas e queridos, quantas decisões devemos tomar em nossa vida? Quantas escolhas devemos fazer? Já desde cedo, nossos adolescentes são confrontados com escolhas para o bem ou para o mal. E como é determinante a vida familiar para amparar e auxiliar nas decisões? Começando pelas amizades, quais são as adequadas? Passando pela escolha da profissão, onde poderei fazer a diferença? Indo até aos nossos relacionamentos, com quem irei namorar, noivar, casar? E seguindo para a vida adulta, quais serão os valores que vão determinar minhas atitudes e decisões? Sim, são tudo decisões e escolhas que nos confrontam com aquilo que realmente importa e nos faz perguntar se tudo está de acordo com a vontade de Deus. Por isso, Deus é um Deus de alianças. Aliança, o amor de Deus para com o seu povo, o amor do povo para com o seu Deus. Iniciei falando da Isadora. Sua atitude repercutiu até na Escócia, onde uma menina de 9 anos já havia criticado a qualidade da merenda escolar em seu país. Quando nós usaremos as vantagens da comunicação sadia para anunciar a aliança que Deus faz conosco, que é verdadeira a aliança do amor de Deus que nos é dada? Estamos dispostos a nos colocar numa boa briga, buscando o amor, a justiça, a verdade que temos em Jesus? O texto de Deuteronômio nos fala de uma nação que se torna abençoada ao obedecer os mandamentos de Deus.
E o Brasil precisa disto, o Brasil precisa deste Jesus que é a concretização da aliança de Deus com o seu povo. O Brasil precisa desse Jesus, não do Jesus manipulador, como muitas vezes é pregado. Nós precisamos do Jesus libertador, que nos aliancia em amor com Deus e uns com os outros. Por fim, peço observar ainda uma última coisa. O versículo 9 de Deuteronômio nos disse: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Amém. Por ser Deus um Deus de alianças, um Deus de amor, vamos pedir que Ele reine em nosso coração. Cantamos o hino 520 do nosso inário, Reina em mim. As nossas comunicações. Agradecemos a vocês que estão levando adiante o convite para curtir as nossas páginas sociais. O YouTube, o Facebook com os nossos cultos e mensagens e também pelo WhatsApp, onde podemos trocar informações. Leve adiante essas informações, curta, traga mais pessoas para o convívio da nossa paróquia, virtualmente e presencialmente. Agradecemos a vocês que têm sido tão fiéis em fazer as suas ofertas para a manutenção desta paróquia. Faça esta doação, sua oferta com alegria no coração. Você pode fazê-lo através da conta bancária que está no seu vídeo. Queremos também demonstrar mais uma vez a nossa solidariedade com algumas famílias que vêm nos pedir cestas básicas. Nós já pudemos alcançar várias delas através da nossa campanha passada, mas esta verba agora esgotou. Se você quiser continuar contribuindo para que pessoas recebam cestas básicas, faça a sua oferta pela conta bancária, colocando 11 centavos. Assim nós saberemos identificar o destino da sua oferta. 11 centavos. E desde já agradecemos também a sua solidariedade para com pessoas que estão precisando. Lhes convido para a oração. Amado Senhor Deus e Pai, agradecemos-te porque Tu nos reuniste em torno da Tua Palavra. Podemos ter comunhão com a Tua Palavra e isso nos proporcionaste nesse domingo, dia dedicado a Ti. Somos pessoas privilegiadas por podermos compreender a Tua graça e viver sob a Tua aliança. Isso, porém, Senhor, sabemos, não nos faz pessoas melhores que outras. Ao contrário, nos conclamas para que assim façamos da nossa intercessão a justa ação libertadora de todas as espécies de escravidões do pecado. Pedimos-te, Senhor, olha o teu povo com misericórdia. Ajuda-nos com forças e coragem para agir em favor de quem está desprotegido. De uma maneira especial hoje, Senhor, intercedemos por mulheres e crianças e também toda a população que vive em extremo sofrimento e insegurança lá no Afeganistão. Pedimos que a Tua aliança seja conhecida também por este povo e que ela os guie pelo bom caminho. Pedimos para que as forças do adversário sejam destruídas de tal forma que não destruam vidas inocentes. Guia a nós e a toda a humanidade em caminhos da paz. Guia pelos caminhos desse tempo controverso para que, crentes em Ti, Jesus, recebamos de presente a eternidade. E é em Teu nome, Jesus, que juntos oramos as palavras da Tua oração. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ainda nos despedimos sob a bênção de Deus. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor Deus levante a sua face e te dê da sua paz, agora e sempre. Amém. Viva do amor de Deus. Esta é a sua aliança para a sua vida, para a nossa vida. Tenhamos todos segurança, saúde e uma abençoada semana.